As pessoas acham que meditação é algo religioso, até porque eu vou apresentar para vocês a meditação budista Mahayana. Então, assim, é uma técnica budista, mas que todos podem praticar. Ou algo místico para pessoas especiais, pessoas que são espiritualizadas. Não é, meditação é uma técnica. E uma vez que você entende que é uma técnica e você pratica essa técnica, não compreende a técnica, você se desenvolve ou se torna hábil naquilo. Então, para mim, os melhores paralelos do nosso dia a dia, para o público em geral poder entender, você pode ler quantos livros você quiser sobre ciclismo. Você só vai aprender sobre equilíbrio na bicicleta na hora que você sentar na sua bicicleta. Exatamente. Você pode ler quantos livros você quiser sobre natação. Você só vai realmente aprender a nadar quando você cair na piscina. Você pode ler quantas coisas você quiser sobre falar fluentemente uma língua. Você só vai começar a falar fluentemente a língua se você praticar. Você pode até saber ler, mas se você não praticar, você não vai falar fluentemente aquela língua. E a mesma coisa nas profissões. Você só vai se tornar um profissional hábil. Lógico, uma coisa muito importante, Márcio, que a gente precisa colocar aqui, é fundamental que haja uma compreensão, que haja um entendimento. Ninguém está falando de repetição automática. Você sabe o que você está fazendo. Mas, normalmente, a gente entende, sabe o que está fazendo e parou por aí. E não pratica. Sendo que o que vai mudar a nossa vida não é a compreensão. A compreensão é o primeiro passo, importantíssimo, mas é só o primeiro passo. Sim. É o treino na piscina, na bicicleta, na profissão, na língua, na capacidade de se manter em paz, que vai mudar a nossa vida. É o entendimento disso que nós vamos continuar compartilhando com vocês. Muito bom, muito bom. E isso talvez é um bom ponto para a gente iniciar, porque no mundo de hoje, onde tem muita informação na internet, as pessoas acham que sabem das coisas porque têm acesso à informação, mas não é uma informação que vira uma sabedoria, por exemplo, porque você não aplicou, você não colocou em prática, não tem ali a experiência, né, do erro, do acerto, da experiência prática, né, de ter sentido aquilo, hoje foi bom, hoje eu não me conectei, hoje foi mais profundo. Então esses pontos de contato faz com que você tenha uma história muito mais recheada aí, né? Lógico, e eu acho que você tem que saber escolher. Porque, por exemplo, se você pesquisar meditação, seguramente você vai encontrar uma miríade de opções. E aí, assim, o que você está procurando, né? Então, por exemplo, tem pessoas que me dizem assim, eu medito esvaziando a mente. Não é essa a nossa proposta. Eu medito me concentrando numa chama de vela. Tampouco é essa a nossa proposta. Eu medito deitado ouvindo uma música relaxante. Não é essa a nossa proposta. E, por favor, é muito importante que entenda, desde o início isso ficou bem claro, a gente não faz nenhum juízo de valor, eu não estou dizendo que é melhor ou pior. Eu só estou dizendo, meditação para nós não é isso. Perfeito. Então, agora eu acho que chegou a hora da gente entender de que técnica meditativa a gente está falando. Certo. Né? Então, Venerável Geshe-la, que é Venerável Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, carinhosamente nós o chamamos de Geshe-la, ele apresenta uma definição que nos ajuda a compreender essa técnica. Meditação é uma mente que se concentra no objeto virtuoso e é causa de paz interior. E aí ele completa dizendo, a meditação é uma técnica para habituar a nossa mente com virtude. E virtude aqui não é fofura religiosa. Virtude é atitude serena e construtiva. Então, eu não vou entrar muito no tecnicismo da meditação, mas assim, essa meditação principalmente é uma técnica para nos fazer, digamos assim, aprender pela nossa própria vivência interior formal a nos manter serenos e construtivos diante de qualquer situação. Só que isso é alguma coisa que a gente precisa construir no espaço formal. Perfeito. Ok? Perfeito. Então, assim, quando nós estamos meditando no espaço formal e praticando essa meditação, que é a mente que se concentra no objeto virtuoso e a causa de paz interior, nós estamos aplicando e familiarizando a nossa mente com atitude serena. Então, por exemplo, ninguém tem dificuldade de entender que uma pessoa se comportando mal é o problema dela. E o meu problema é a maneira como eu lido com o comportamento dessa pessoa. Ótimo. Isso é facílimo de entender. O difícil é sentir dessa maneira. Conseguir mudar esse sentimento. É compreender que a pessoa está se comportando mal, mas não se irritar com isso. Ter o equilíbrio, a serenidade, a sabedoria, a compaixão, a paciência para lidar com essa pessoa de uma perspectiva positiva. O que não quer dizer tampouco ser passivo
ou Excelente. permissivo. Quer dizer, saber lidar, saber impor limites de uma maneira que, inclusive, beneficia a pessoa. Sim. Porque muitas pessoas precisam de limite. Quando você fala de objeto virtuoso, seria basicamente... Poderia ser também esses sentimentos que você acabou de trazer aqui. Genericamente falando, a gente pode dizer a maneira ou a perspectiva que a gente olha aquela situação. Seja uma situação favorável, seja uma situação neutra cotidiana, seja uma situação desafiadora ou desfavorável. A maneira como isso surge para o nosso coração, se é agitado, negativo, a gente diz objeto não virtuoso. Vai causar dor, vai causar problema. Se é do tipo entediado com a sua rotina, também vai causar algum nível de problema, porque a gente sabe que se a gente fica entediado com alguma coisa, a gente abandona aquilo. Sim. Por outro lado, se eu percebo tudo, aquilo que me agrada, aquilo que é cotidiano e aquilo que me desafia como oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal, inclusive aumentando a minha capacidade de beneficiar os outros, principalmente em situações de conflito, aí eu gosto, porque vira o que era problema, vira realmente um desafio. Eu acho que isso é bem chave para essa meditação. Legal. Essa meditação, por exemplo, um dos benefícios dessa meditação é que tudo aquilo que hoje nós enxergamos como problema, e vamos nos focar numa coisa que é muito comum, porque as pessoas estão realmente descontroladas, infelizmente. Então, o comportamento inadequado de uma pessoa. Hoje, o comportamento inadequado de uma pessoa é um grande problema para nós, porque nós não temos o treino ou a força interior para lidar com isso. Na hora que você lida com uma pessoa que está sendo mal educada ou chata, né, é muito mais natural que você se livre dela ou maltrate a pessoa como forma de solucionar. Você não cresceu nada. Porque se você se livrar de toda pessoa que for chata ou mal educada, você vai acabar sozinho. Perfeito. E não vai se aguentar. E assim, você trouxe um ponto que, até fazendo um paralelo rapidinho aqui, é o que acontece hoje muito na internet, por exemplo, que a pessoa, você tem uma exposição através das redes sociais de uma forma muito direta, né? Então as pessoas intencionalmente se expõem ali. E aí você olha, muitas pessoas olham, e aí já tem um julgamento, uma percepção negativa daquilo, e a primeira reação, ao invés de tipo, por que que isso me incomoda, por que que isso me afeta, por que que isso tá me tirando um pouco aqui o equilíbrio, a primeira reação é o hate, é o cancelamento, é colocar as palavras a todo custo ali, né, sem ter esse entendimento que você trouxe. Talvez a primeira pergunta, né? Por que que eu tô assim? Por que que isso me gera tanto desconforto, Eu acho que essa é uma excelente pergunta e esse explica esse primeiro benefício que a gente está trabalhando muito bem. Eu acho que essa colocação é sensacional e eu tenho já uma ou duas questões práticas, mas eu vou contar uma que eu lembro. Eu tenho uma figura que é um pouquinho escatológica, assim, mas eu acho importante dentro disso que você falou, que é exatamente essa visão. Muitas pessoas me perguntam assim, por que que as pessoas estão tão à flor da pele? Por que que o mundo está tão polarizado? Justamente porque essa passou a ser a nossa maneira de conviver com uma posição diferente da nossa, principalmente se ela é colocada de uma maneira muito indelicada ou incisiva. Então, o que eu entendo como hábito que a gente desenvolveu em relação às mídias sociais, e aqui fica importante destacar que eu não tenho nada contra as mídias sociais, ao contrário, eu faço uso abundante das mídias sociais. Para mim, mídia social é uma ferramenta. Então, da mesma maneira que você pode pegar um martelo e consertar várias coisas, você pode pegar um martelo e ferir uma pessoa. Então, assim, Instagram é martelo, Facebook é martelo, LinkedIn é martelo, YouTube é martelo. Outras redes eu não sei se exatamente para que servem. Eu acho que é o martelo que está sendo usado para agredir as pessoas, mas não vem o caso. Tá bom? Então, assim, para mim, rede social é ferramenta. Mas, infelizmente, eu acho que a maneira como nós aprendemos ou continuamos nos treinando a lidar com as questões da rede social é exatamente essa. A coisa chega na nossa mão e, para mim, agora que vem a parte escatológica, porque eu acho super importante. Né? Então, a gente pega aquela informação e não digere. Eu acho que a coisa é meio física mesmo. Assim, aquilo te incomoda fisicamente. E quando você tem uma comida não digerida, normalmente você coloca isso para fora e é muito desagradável. Eu acho que esse é o processo. Vocês me desculpem, mas eu acho que essa é uma imagem forte que a gente precisa compartilhar. Então, eu li aquilo, não digeri direito, e em vez de, como você falou, trabalhar a minha digestão,
deixar que aquilo se integre ou que eu aprenda um pouco com aquilo, imediatamente eu coloco aquilo para fora de uma maneira agressiva, ácida. E é Excelente. lógico, da mesma maneira que você, digamos assim, expele uma comida de uma maneira agressiva e ácida, imediatamente você se sente bem, mas isso não te faz uma pessoa mais saudável. Não.